Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você já conhece, futura.org.br. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o direito que todo recém-nascido tem de ser alimentado pelo leite da mãe. Também sobre o direito das mulheres de amamentar. E são direitos garantidos por lei. O 9º artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o poder público, as instituições e os empregadores devem propiciar condições adequadas ao aleitamento materno para todas as mulheres. É recomendação da Organização Mundial da Saúde que todo bebê seja alimentado somente com o leite da mãe até os 6 meses de vida, por ser a melhor forma de fornecer ao recém-nascido todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável. Apesar dos direitos garantidos e dos benefícios comprovados para a saúde, recentemente, amamentar em locais públicos tem levado mulheres em diferentes partes do Brasil a situações constrangedoras. No programa de hoje, a gente vai discutir então episódios como as proibições de amamentar em centros culturais em São Paulo, num shopping center no Rio Grande do Sul e até piadas na TV e na internet que tem como alvo o nobre gesto da doação do leite materno. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o antropólogo Marcelo Silva Ramos. Aqui ao meu lado está a Michele Maximino, que é a maior doadora de leite do mundo. E também conosco no estúdio está a Elizabeth Crivaro, que é enfermeira especialista em aleitamento materno da Fundação Oswaldo Cruz. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, para registrar sua participação, sua dúvida, sua opinião a respeito do aleitamento materno. Então pela internet você já sabe que tem 2 formas de mandar o seu recado. A primeira delas é na rede social. Então você pode acessar o facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você já encontra essa bela foto de um bebê aqui no peito da mãe. Você pode aqui curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho, aqui no estúdio, eu repercuto sua dúvida com os nossos entrevistados. Também pela internet, você tem como opção aí o nosso microblog, o Twitter, mandando mensagens para o perfil que é o @canal Futura. Ou ainda você pode pegar o seu telefone ou o seu celular aí e discar para a gente 0 operadora 21 3523 4098. Não perca tempo, mande o seu recado enquanto eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Quero começar ouvindo a Michele, que está aqui do meu lado, que veio especialmente de Recife aqui para o Conexão Futura. Obrigado, Michele. Quero ouvir de você, então, o que levou você a começar a ser uma doadora de leite? Você já é mãe de 3 filhos, por que você decidiu virar uma doadora? Não, eu tenho 3 filhos, aí o primeiro filho sempre teve muito leite. Do primeiro, do segundo também, mas no segundo eu morava no interior. Eu fui ao banco de leite para doar, mas ele achou muito distante, 80 quilômetros da minha casa para o banco de leite. Você morava no município de Quipapá, no interior de Pernambuco. Eu fui lá, eu tive meu filho em Caruaru, aí eu fui até o banco de leite, mas eles não iam buscar, porque vai só próximo, né? A região mesmo de Caruaru. Aí o terceiro, a minha filha veio prematura, aí eu vi a necessidade, que eu fiquei num alojamento, numa maternidade, aí eu vi a necessidade, como é importante o aleitamento materno para os bebês saírem da UTI neonatal. Aí eu comecei a sentir que eu tinha de doar, porque eu tinha muito leite. Não era pouco leite, não era 200 ml. Era 3 litros de leite diário. Todos os dias? Todos os dias. Tem uma soma aí que você fazia um acompanhamento até agora, formando de 440 litros, 440 litros doado em um ano. Então muitos bebês sendo alimentados. Eu até perdi a conta, porque eu já doei, depois que eu vim morar em Recife, eu já doei, eu não tô calculando. Até perdeu as contas. Perdi as contas. Muito bom. Quero ouvir da Elizabeth, que trabalha diretamente com essas mães também, com pessoas que doam leite, com essas doações. Assim como a Michele, muitas mães têm esse leite que pode ser doado, agora nem todas veem a doação como uma opção. Por que, Elizabeth? Às vezes as mulheres pensam que tem que ter um protocolo, né, para doação. E doar, na verdade, o que ela precisa é ter leite excedente, né? Se ela tiver aquilo que, em geral, as mulheres dão conta do seu bebê e sobram leite no peito, né? Esses leites podem ser doados, né, como a Michele falou, né? Eles vão ajudar crianças que estão internadas, crianças que estão
com uma necessidade muito grande desse alimento, e por vezes essas mulheres, as mães, né, elas não estão naquele momento em condições de doar o próprio leite, né, por conta de estar vivendo uma situação difícil com o seu bebê, né? Então esse leite ele é muito importante, e a gente, embora trabalhe muito essa questão da doação, ainda as quantidades de leite que a gente recebe ainda é pouca para dar conta, né, dessa necessidade dessas crianças internadas, né? A gente não tem ainda um quantitativo assim excelente, né? Muitas mulheres às vezes têm problemas com a amamentação e pedem leite, mas a gente não tem para essa situação, né? Porque a gente... Depende do que, Elizabeth, uma mulher tem mais leite do que a outra, né? E se a gente pensar, ambas são mães, ambas deram à luz aos seus bebês, o que interfere? Não é igual mesmo, né? Nós somos seres humanos, ninguém é igual, mas tem mulheres que produzem uma quantidade maior, outras uma quantidade um pouco menor, mas em geral elas produzem mais do que o bebê precisa, em geral. Ainda assim, algumas mulheres se sentem inseguras, preocupadas com relação à quantidade de leite que está produzindo. Mas, no geral, elas produzem uma quantidade que excede a que o bebê precisa. Bom, a gente está falando aqui sobre essa fase importante aí do bebê recém-nascido, de ser amamentado com leite materno, uma fase natural da vida de toda criança. Um direito é garantido da mãe poder amamentar seu filho, do bebê também receber esse alimento nutritivo diretamente do peito da mãe. Apesar disso, a gente tem visto recentemente uma série de episódios aí, não só na região sudeste, no nordeste, no sul do Brasil também, de movimentos aí de espaços públicos que têm proibido as mulheres de amamentar seus filhos. Vou mostrar agora para você uma reportagem que saiu na internet, que esse aqui é só um dos exemplos. Em São Paulo, no Museu da Imagem do Som, na região dos Jardins, uma área nobre da capital paulista, que uma mãe, essa aqui que está no centro da foto, foi proibida de amamentar a sua filha. E, frente a isso, né, frente à revolta que gerou, esse grupo de mães com seus filhos pequenos resolveram promover o chamado mamaço na porta do museu como uma forma de protesto. Esse é um dos exemplos, mas tem tantos outros também, no Sesc Belenzinho em São Paulo, no Rio Grande do Sul, um shopping center na cidade de Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, liberou aí uma lista de normas que as pessoas devem cumprir ao frequentar o espaço do shopping, sendo que uma delas seria a proibição do aleitamento materno. E aí eu pergunto para o Marcelo, que sociedade a gente está inserido nesse momento, Marcelo, em que um ato tão natural como é uma mãe amamentar seu filho ser proibido de ser feito no espaço público? O que ocorre, se a gente observar, é que há um controle histórico do corpo feminino. E esse controle, em muito sentido, tem a ver com essa função justamente reprodutiva, procriadora que a mulher tem, de gerar, né, um descendente, um seu descendente, e que ao longo da história, de diferentes maneiras, em diferentes culturas, houve esse controle. Na nossa sociedade ainda existe uma sexualização, uma hipersexualização do corpo feminino. Então você junta essas duas questões, que é esse lugar um pouco santificado de mãe, que deve ser protegido, que deve ser puro, essa mulher santa e mãe deve ter determinados pudores, né, em relação ao seu corpo, é uma sexualidade controlada, é uma exposição do corpo controlada, e uma sociedade que hipersexualiza o corpo feminino. Por incrível que pareça, a gente tem hoje, nas novas gerações, pessoas que ainda pensam que existem as mulheres com sexualidade mais livre, que é para ficar, que é para transar, e as mulheres para casar, para serem suas mulheres. Reproduz aí no discurso de muitos jovens. De muitos jovens, para serem suas mulheres, para serem as mães dos seus filhos. Isso mostra esse controle sobre a sexualidade feminina e essa sexualização, ao mesmo tempo, da mulher, que cria justamente esses conflitos. Claro que, para isso, a sociedade se organiza estabelecendo espaços, né, onde é possível uma maior exposição do corpo e outros onde não é possível. A gente acabou de sair do carnaval e muita gente fala isso. Por exemplo, por que proibir uma mãe no centro cultural de amamentar o seu filho quando a gente liga a televisão no horário nobre durante o carnaval estão as mulheres topless? Porque ali é um espaço privado, onde as pessoas pagam para estar ali, e além de tudo, apesar de estar televisionado,
E além de tudo, é um espaço de um ritual na nossa sociedade, de uma festa na nossa sociedade, e que a gente sabe que é naquele momento só e depois não tem mais. E que mesmo assim existem outras moralidades atuando no controle do corpo feminino ali. A gente pode ver outro exemplo também, a praia. As pessoas estão mais despidas, o corpo da mulher está mais exposto. Se a mulher sai da areia e vai se direcionando ao calçadão, é muito provável que ela seja vista com os outros olhos se ela ainda estiver usando poucas Agora, roupas. isso é muito tradicional na cultura brasileira, né? Se você for a outros países, o topless é uma coisa normal. Você vai em partes da Europa, né? Na França, na Espanha, muitas mulheres vão à praia de topless e é normal, né? Não vai ser apontada na rua como seria numa praia aqui no litoral brasileiro. Aqui no Brasil, a não exposição do peito na praia é uma questão até por lei, ou seja, é proibido, é tido como... Seria atentado ao pudor. É tido como alguém pode, né, se sentir atingido por aquilo, como provavelmente as pessoas nesses espaços que controlam, que tentam impedir a alimentação nesses espaços, estão vendo naquele ato uma exposição de uma parte do corpo feminino, principalmente em lugares onde transitam homens também, entendeu? Que mostra uma visão ainda muito tradicional, né, e antiga da forma dos espaços e da forma de lidar com o corpo Recentemente aqui no Rio de Janeiro também houve o protesto do topless na praia. Na verdade, só uma mulher participou, né? Isso chegou só uma a ser mulher participou, e o que foi curioso é a quantidade de homens que foram no topless. Então era um ato como esse, um ato político, né, de maior liberdade para o corpo feminino, e quando as mulheres se dispuseram a expor os seus seios em protesto, a maior parte das pessoas presentes para acompanhar eram homens. Isso já revela o que é essa sexualização do corpo e esse controle gerado por isso, né? Michele, você já sentiu algum tipo de preconceito ou passou na pele essa discriminação por querer amamentar em local público? Teve algum tipo de restrição em algum momento? Não, nunca tive. Assim, teve um ato que eu estava num banco de leite, aí meu marido bateu uma foto, aí fez o apresentador, o Danilo Gentili, botou no ar minha foto e fez uma desmoralização, né? Esse fato foi publicado e foi comentado no Brasil todo. A Michele, por ter recebido esse título de maior doadora de leite do mundo. Fez chacota. Exatamente, acabou sendo vítima de piada. A gente inclusive tem uma matéria aqui para mostrar para você de casa, que saiu no site G1, falando sobre isso aqui, relatando a questão das piadas. Aqui tem uma foto da Michele com parte da doação do leite, essa foto aqui registrada na residência dela, lá em Pernambuco. E a partir desse fato, né, Michele? Por semana. Aqui você doava por semana tudo isso, ajudando tantas crianças aí que estavam necessitando desse leite e não tinham condição de tê-lo diretamente da própria mãe. E a partir dessa repercussão toda, tão negativa, acabou afetando a vida pessoal da Michele e do marido dela, tanto que vocês tiveram que mudar de cidade por conta dessa piada de mau gosto. Piada. Aí eu mudei de Quipapá e voltei para Recife, né? A minha vida tá um nó. Mas apesar disso, você continua fazendo doações? Continuo. E secou uma das mamas, aí eu tô doando só com uma mama. Você continua amamentando tanto a sua filha mais nova, como fazendo doações? Fazendo doações. Não tá a quantidade que tinha, né? Mas dá 1 litro por dia ainda faço essa doação todos os dias. Elizabeth, assim como a Michele está falando que com o tempo passa, diminui um pouco a produção do leite, isso acontece com a maior parte das mulheres. Nem todas conseguem sempre manter os 6 meses de recomendação do aleitamento materno, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Não, os 6 meses elas conseguem, mas quando o bebê começa a se alimentar, que eu acho que é o caso do Michele, né? O bebezinho está com que idade? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Muito dependente ainda do peito, né? De que da própria comida. Eu forço muito, mas é muito difícil ela querer a comida, quer mais o peito do que a própria comida. Então, mas geralmente é uma fase onde o bebê já come, outros deve comer, né? Outros alimentos. Então, como ela se afasta um pouquinho, né? Porque o que faz produzir é a sucção do bebê. Conforme reduz um pouquinho, a produção também tende a reduzir, né? E outras coisas, como às vezes cansaço psicológico, emocional, né? Então tudo isso também pode interferir na produção de leite, né? Em relação às situações que a gente discutia agora há pouquinho, de mães se sentirem constrangidas em espaço público, isso é uma dúvida que aparece muito?
tem mulheres que delas próprias elas colocam que elas não se sentem à vontade para amamentar em lugar público. E tem mulheres que não se importam e amamentam e não querem, nem se preocupam se alguém vai criticar ou não, né? Que é um ato então, isso também é muito da própria mulher, né? E a gente sempre respeita, né? Porque cada uma tem a sua, né? A sua forma de enfrentar e de fazer, né, o ato da amamentação, né? Mas eu não percebo muitas queixas em relação a isso. Percebo mais assim, que de mulher para mulher, cada uma tem uma forma de encarar essa situação. Muito bom, a gente tem várias participações já chegando pra gente aqui pela internet, então não perca tempo, mande seu recado pra gente pelo Facebook ou pelo Twitter do canal Futura ou ligando pra gente no 0 operadora 21 3523 4098. Aqui deixa eu começar lendo, tem vários parabéns aqui para Michele, o pessoal em casa dando maior apoio a ela por fazer esse belo gesto de doação. Deixa eu pontuar aqui a Rafaela Tainá, o Ederval Trajano, a Carla Teles, a Andressa Joyce, todos dando parabéns a você. E tem a pergunta aqui que eu quero achar, cadê? Aqui a Carla Teles, pelo Facebook, dizendo que infelizmente algumas mães ainda não têm consciência da importância de amamentar e desistem a cada dificuldade. E ela fala que gostaria que esse assunto fosse mais enfatizado, aí, abraçado por todos nós. Amamentar é um ato de amor e de dedicação. Você, Michele, que passa pelas duas situações, tanto de amamentar sua filha como de doar leite, de fato não é fácil, né? Isso, não. As mulheres de fato têm muitas dificuldades, como pontuou aqui a Carla. Agora, o que se prevalece nesse momento que você passa por cima das dificuldades e diz, vou lá, vou continuar doando? Eu passo porque minha filha é muito difícil ir ao médico, por conta da amamentação. É comprovado, né? Os nutrientes do leite materno, muito melhor que qualquer alimento. E ela foi de 7 meses. Por isso eu comecei a doar por conta dela, que ela teve parada cardíaca, ficou na UTI, tudinho. Aí, por isso mesmo, por insistência minha, de sempre não dar outro leite, só o leite materno, ela saiu com 17 dias, ia ficar 50 dias. Aí isso é comprovado que tem muitos nutrientes, o leite materno é muito bom. Então, que muitas mulheres falam que às vezes machuca um pouco o peito. É difícil amamentar, isso de fato é difícil, acontece. Machuca, fere o mamilo, mas aí com a saliva mesmo da bebê, cicatriza e fica tudo bem. Pode continuar, que é muito bom. Passar por cima das dificuldades. Com certeza. Meus filhos, nenhum, o de 14, o de 4 e o de 3, nunca teve doença nenhuma. Difícil é o médico, muito difícil. Tem uma questão aqui que a Vanessa Vrenduscolo coloca pra gente. Ela diz que o bebê dela tem quase 5 meses. Obrigado aí, Vanessa, pela participação. Somente se alimenta do leite materno e ela está preocupada que ela tem que voltar a trabalhar em breve aí. E ela diz que a lei deveria ser alterada para que a mãe volte ao trabalho somente depois que o bebê pare de fazer o aleitamento materno, naturalmente, aí tem algum outro tipo de alimentação. Como é que a gente pode pensar nisso nas próprias leis que regem o direito também das empresas, né, de ter essa trabalhadora que cede por um tempo a licença maternidade para ela sair do trabalho? Como é que a gente pode pensar nisso em uma sociedade, em empresas também com leis mais flexíveis, talvez? Marcelo. Olha, eu acho que é interessante a gente pensar nisso que está sendo tratado aqui no conjunto, né? Porque a gente vê, de um lado, a primeira participante falou de uma questão que é a dificuldade que muitas mulheres enfrentam para amamentar. E, de fato, a gente percebe que muitas mulheres, até em pesquisas sobre felicidade das mulheres, você vê que as mulheres ficam tomadas pela questão da maternidade nos primeiros anos de vida dos filhos. Mas nem todas vivem isso da mesma forma. Tem umas que vivem com muito pesar, inclusive esse afastamento do trabalho para ficar só sendo mãe, só amamentando, as dores, todas essas questões são colocadas. Essa questão da legislação é uma questão que a gente deve pensar até em termos mais amplos, porque o que acontece? Assim como existe essa divisão das mulheres santas e as mulheres mais puras, existe também a divisão da mulher que deve cuidar do seu filho, cuidar da casa, e o homem que deve trabalhar e ser o provedor. No que diz respeito à amamentação, claro, é a mulher que pode dar o leite. Mas sobre a licença maternidade, eu fico pensando até que ponto esses papéis também não deveriam ser um pouco mais divididos, entendeu? Porque eu acho o pai participar um pouco mais, uma licença paternidade maior. Porque o que acontece? Você tem 5 dias do homem, 5 dias do homem e 5 meses da mulher. Isso também gera toda uma questão social que é complicado também para a mulher e que é complicado para as empresas.
também, eu acredito, para as mulheres... Para os pais também que querem participar, né? Para os pais que querem participar, principalmente. Então, eu acho que, sobre a questão da legislação, existe muito ainda a ser visto para permitir que as mulheres conciliem, né, o seu papel de mãe, mas também a sua vida profissional, e que os homens também, que só estavam alocados lá no mundo do trabalho, no mundo público, consigam também participar um pouco mais desses primeiros momentos do bebê. Eu acho isso que é muito importante, é uma questão a ser pensada ainda como um desafio de novas conquistas das reivindicações de mudanças nos papéis de gênero no Brasil. Muito bom, eu quero mostrar para você de casa um site onde você pode ter várias informações sobre doação de leite e aleitamento materno. Deixa eu colocar para você aqui, que é o site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Explica para a gente um pouquinho, Elizabeth, quem acessar esse site, que tipo de informação pode encontrar? Nesse site a mulher pode tirar dúvidas, né, como foi colocado. Elas enfrentam às vezes muitas dificuldades para amamentar, né? Então, para algumas a amamentação realmente ela não é fácil. Então, a gente tem o Fale Conosco, e onde a gente pode estar tirando as dúvidas, né? Inclusive respondendo questões mais complexas, né, desse momento, né, de amamentação. E tem também a relação de bancos, né? Se você encontra ali o endereço de bancos do seu estado, na sua região. Então, de toda a parte do Brasil, se alguém está assistindo a gente em qualquer cidade, pode entrar em contato pela internet e saber onde é o banco de leite mais próximo. Isso, tem telefone dos bancos, endereço, e pode também buscar ajuda. Tem profissionais capacitados que podem estar dando atenção e apoio a essa mulher. A gente está encaminhando já para o finzinho do programa, eu quero ouvir aqui da Michelle. Diga lá, Elizabeth, você quer terminar? Assim como as mulheres que querem doar, né? Eles podem acessar também esses telefones, né? E conhecer os postos de doação. Conhecer os postos de doação. Em geral, os bancos vão buscar esse leite em casa, né? Pelo menos em algumas regiões próximas, porque às vezes o banco também não tem todo o recurso disponível para ir a um local às vezes mais distante. Mas eles tentam, na medida do possível, né, fazer isso de uma forma melhor para a mulher, porque também não é fácil, às vezes, a mulher, nesse momento, tirar o seu leite, levar até o banco, né? Muito bom. E antes de encerrar, eu quero ouvir a Michelle aqui em relação a isso. A Michelle, como disse a Elizabeth, muitos bancos não vão até a mulher, a Michelle faz esse deslocamento por conta própria. Então, eu queria ouvir de você, recado para quem está em casa, está em dúvida sobre os benefícios ainda do aleitamento materno, sobre a condição da mulher também se apropriar desse direito, como a gente vem falando aqui ao longo do programa, de aleitar, de amamentar seu filho em qualquer local, né? E eu amamento minha filha em qualquer local, não tenho vergonha, que isso eu acho lindo, amamentar um bebê em qualquer local, não é vergonhoso, não é vergonha para nenhuma mulher. E a mulher que tem leite, tem de amamentar mesmo o seu filho, amamenta até os 2 anos de vida, né, doutora, que tem de amamentar seu filho. Pode amamentar tranquilo, que é muito bom amamentar, e o aconchego, né, é muito bom. O carinho da criança e os benefícios para a saúde também, que são incontestáveis. Muito bom. Minha filha tá aí, né, é saudável, corre, inteligente. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo já acabou aqui, então quero agradecer a Elizabeth, o Marcelo e a Michelle por terem estado aqui hoje comigo. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar então amanhã às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.